Vídeo rápido para a gente falar sobre Cosan e tirar uma dúvida, responder um comentário de um membro nosso da comunidade que perguntou se a Cosan, esses preços, é uma clara oportunidade. A gente vai falar sobre isso, estudar a empresa, e hoje é segunda-feira. Para a gente começar bem, a gente tem alguns avisos importantes. O Ibovespa hoje, se a gente olhar para ele como um todo, olhar para o preço sobre lucro e olhar para a performance, ela é uma das bolsas mais baratas do mundo. Se a gente olhar aqui só para as Américas, ela é a segunda pior bolsa no ano de 2024. Na primeira colocação está a bolsa da Argentina, que subiu quase 90%, o S&P, aqui mercado americano, subiu 25% esse ano, a bolsa da Colômbia subiu 2%, a bolsa do Chile, uma queda de 3,8%, e aí vem as duas piores, Brasil e México, com uma queda de 21% aqui na bolsa brasileira e uma queda de 28% lá na bolsa mexicana. O Brasil é essa linha azul escuro, o México é essa linha marrom escura, praticamente só essas duas estão no negativo e todas as outras, uma alta muito forte aqui, tanto para a bolsa argentina quanto para a bolsa americana. Hoje pela manhã a gente teve um pequeno sinal positivo no Boletim Focus, que apesar de todas essas altas, a inflação para esse ano ela foi revisada um pouco para baixo. Alivia também a curva de juros. Semana passada a gente estava próximo de IPCA mais 7. Para quem investe, quem é sócio e quem gosta de dividendos na conta, essa semana tem bastante Datacom em aberto. Hoje, segunda-feira, teve duas Datacom, a BRF e o Banco do Brasil, que a gente fez esse vídeo ontem, já avisando e adiantando que hoje era o último dia para ter direito a esses dividendos, mas durante a semana, a partir de amanhã, ainda tem dividendo da Marco Polo, da JHSF, que a gente acabou de fazer um vídeo dela, da Itaúsa, esse daqui é dividendo mensal, e finaliza aqui com o dividendo da Profarma. Hoje, além dessa questão de juros e Selic que a gente acabou de falar, é uma data importante para quem está esperando aquele pacote de gastos. O governo vai trazer isso para tentar mostrar de alguma forma para o mercado que eles têm algum tipo de preocupação fiscal. E um outro anúncio que guiou também hoje, principalmente as ações de Santander e Bradesco, foi uma revisão do JP Morgan, que cortou o Bradesco de compra para neutro e elevou o Santander de neutro para compra. Daí Bradesco hoje figurou entre as maiores quedas, e a justificativa do JP Morgan ela é muito parecida com aquilo que a gente viu no vídeo de domingo. Ele vê melhora gradual no Bradesco, o Bradesco entrega mais lucro, entrega um ROI maior, entrega melhores margens, ele está melhorando, só que essas melhorias elas são mais lentas do que o esperado, e a recuperação do Santander ela ganha destaque porque ele está conseguindo entregar a mesma coisa que o Bradesco, só que em uma velocidade maior. Ele não revisou só o Bradesco e Santander, revisou também Itaú e Banco do Brasil, e em todos os casos nessa revisão do JP Morgan, eles reduziram o preço-alvo do setor bancário. Para o Bradesco, saiu de 20 para 16 reais, do Santander, mesmo elevando, saiu de 34 para 32, e do Itaú saiu de 40 para 39, e do próprio Banco do Brasil saiu de 33 reais para 31, e a recomendação tanto de Itaú quanto do Banco do Brasil, ela é uma recomendação acima da média, equivalente à recomendação de compra. Fora isso, para quem é sócio da JBS, ela anunciou a construção de 6 fábricas, que trazem aqui a 2,5 bilhões de dólares, e ela vai desembarcar com todo esse capital lá na Nigéria, e só esse aporte já corresponde a 10% do PIB total do país africano, e lá eles vão trazer 6 fábricas, 3 para aves, 2 para bovinos e 1 para suínos. Depois da divulgação, as ações da JBS elas chegaram a cair quase 3%, e quem vai no movimento contrário, ao invés de queda não pare de subir, é o Bitcoin. Não só ele, como toda criptomoeda, ele flertou aqui e ficou próximo de mais um recorde na casa de 100 mil dólares, tocou 98, quase 99 mil. E outra coisa que não para também de subir é a expectativa da Selic terminal. Agora, além do Itaú, o Santander também vê a Selic em 13% ao final do ciclo, e isso deve acontecer ali no mês de maio do próximo ano, e deve encerrar 2025 com uma Selic de 12%. Então, para aqueles que acreditavam que a Selic ia cair rapidamente, isso é uma má notícia, uma notícia ruim também para a renda variável e para quem investe em ações. Para a gente fechar, a Petrobras ela anunciou que vai voltar ao setor de etanol, e para isso ela pretende se associar a outra empresa e criar uma nova companhia capaz de produzir 2 bilhões de litros por ano. Para isso, a Petrobras planeja um investimento inicial na casa de 2,2 bilhões de dólares. Isso marca o retorno dela depois de muito tempo fora. Para isso, ela vai buscar parceria estratégica, e ela já está em conversa com empresas do setor. Geralmente são empresas que trabalham com cana-de-açúcar, milho, o que tem tudo a ver com a Raízen e Cosan, que a gente vai falar a partir de agora.
E a pergunta do nosso colega foi: a Cosan, empresa complicada de se analisar, mas na questão preço, será que ela não abriu uma janela interessante para investimento? E para responder isso, a gente vai passar por ela e pelos números dela, e no final do vídeo eu vou deixar de novo a minha opinião. A Petrobras ela acabou de anunciar que pretende voltar para o mercado de etanol, e no mesmo momento, no mesmo final de semana, a Raízen trouxe a mercado que estuda vender a participação dela na OXXO, e além dessa venda, essa matéria que melhor ilustra esse momento, ela está procurando, ela busca achar um sócio para o seu negócio de etanol. Então a gente tem uma empresa que nesse final de semana anuncia que quer voltar para o negócio de etanol. E do outro lado, a gente tem uma empresa que coincidentemente também está na busca e está na procura de um sócio, um parceiro para o seu negócio de etanol. Segundo fontes, a empresa pretende levantar dinheiro para reduzir a alavancagem da Cosan. Então esse não é um movimento focado na Raízen. Ele é muito mais voltado para a necessidade do controlador, que nesse caso é a Cosan, que está extremamente endividada. Esse movimento acontece no exato momento em que a Petrobras busca parceiros na área para voltar ao negócio de etanol. Então a Raízen diz que quer vender ativos, aqui a gente fala de usina de etanol de segunda geração, para levantar recursos para o seu principal acionista, para que ele possa reduzir o endividamento. Além disso, também está na mesa essa possibilidade de vender uma participação daquelas lojas de conveniência, provavelmente você já viu, sua rede não é considerada foco dos negócios da empresa e por isso ela também avalia essa venda. A Petrobras busca o parceiro e a Cosan informou que quer se desfazer da participação de alguns ativos, então a gente coloca esses dois que a gente falou e não só eles, inclusive está na mesa a venda parcial ou até mesmo a total da participação de mais de 4% que a empresa tem na Vale. Essa participação ela já foi um pouco maior e a gente não pode esquecer também aquela notícia de alguns meses atrás da venda do negócio de gasolina que a Raízen tem, só que essa é uma operação que fica lá na Argentina e a Petrobras ela já estaria em negociações com a Raízen para essa parceria no segmento de etanol. Então talvez isso não seja tanto boato, a questão de dívida na Cosan ela é muito séria, talvez o principal responsável, o principal causador de toda essa queda seja a má gestão de caixa, essa má gestão de dívida, e por mais que muita gente, eu sempre vejo por aí, coloque a culpa no Estado, coloque a culpa no momento atual, no macro, na Selic, qualquer coisa do tipo, eu já deixei minha opinião, vou deixar de novo no final do vídeo, que eu gosto bastante da Cosan, acho uma empresa muito interessante, além de tudo, ela é uma empresa necessária por conta de tudo que ela faz, mas aqui ninguém é culpado, o único culpado é a empresa e a própria gestão dela, não adianta terceirizar a culpa, encontrar outros responsáveis, porque ninguém forçou, ninguém colocou nada na cabeça dos gestores para eles tomarem dívidas, para eles fazerem esses movimentos, como por exemplo, foi esse movimento da Vale que complicou demais a situação da Cosan, o mercado não gostou do momento dessa compra, não foi um momento favorável, o minério de ferro está em queda, a economia mundial não está tão forte como já teve, se não fosse por proteção, por um hedge que eles fizeram, o prejuízo nessa compra da Vale, ele seria enorme. Seu principal responsável por toda essa queda é a gestão da empresa e as decisões que eles tomaram no que diz respeito à gestão de caixa e à dívida da empresa. O lucro dela caiu 60% nesse trimestre, o que apesar dessa queda forte não foi um resultado ruim, o Itaú viu o resultado estável e é até bom porque a gente não teve tempo de olhar para o resultado da Cosan. Ela trouxe um lucro líquido de 293 milhões, a gente vai comparar terceiro tri desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, uma queda de 60%. A dívida bruta, aqui um sinal positivo, ela caiu 7% no período e olhando para o operacional dela, ele realmente não foi ruim. O EBITDA da Rumo cresceu 22%, a Compass ficou no 0 a 0, a Moove, que ia ter abertura de capital lá fora, não teve, cresceu 9% no EBITDA, a Radar, uma queda de 73%, a Raízen, uma queda de 2%, e a Vale, com uma participação um pouco menor, ela tem a quarta maior participação aqui, ela inclusive ajudou a Cosan nesse trimestre, o EBITDA subiu 39%. Além do Itaú, quem também viu esse trimestre como algo regular, um resultado já esperado, foi o BTG, que comentou que o resultado ele veio devagar, mas consistente. O BTG tem recomendação de compra para as ações da Cosan. Fora isso, agora que a gente já viu todo o desafio que a empresa tem pela frente, e aqui inclusive eu vou até recomendar um livro que se chama Responsabilidade Extrema, é do Joko, e ele tem tudo a ver com isso. Quem está no prejuízo com a Cosan, desde a casa dos R$ 27 até a casa dos R$ 10, não entenda isso como responsabilidade dos outros ou qualquer coisa. A empresa errou, a gestão errou, e eles deveriam ter sido muito mais cautelosos com isso. É só pegar, por exemplo, Porto Seguro, diversas outras empresas que têm uma boa gestão de caixa e que não têm dívida, Petrobras
Petrobras, por exemplo, a cotação não para de subir independente se a Selic está alta ou não. Ninguém forçou e obrigou a empresa a tomar dívida no mercado e se alavancar. Só que do lado positivo, e aqui a gente tem uma luz no fim do túnel, ela começou a fazer alguns movimentos interessantes, ou pelo menos dar sinais interessantes, desde o meio do ano, quando ela disse que estava na mesa a venda de alguns ativos. A gente pode falar da operação da Raízen na Argentina, pode falar de Operação Brasil, participação na Oxxo, e isso é um sinal muito positivo para o mercado. Só que o sinal mais positivo, pelo menos essa é a minha opinião até agora, é essa recompra que ela anunciou, e eu vi muito pouca gente falar disso. Com queda de 40% no ano e lucro líquido 60% menor nesse trimestre, esse recado da holding surpreendeu o mercado, e esse é o grande responsável por aquela alta de mais de 6% que a gente viu, tirou a empresa da casa dos R$ 10 e já trouxe ela para a casa dos 11 de novo, porque enquanto o mercado esperava um anúncio de venda de ativos, para ela cuidar daquela relação de dívida líquida versus EBITDA, por exemplo, a estratégia que ela trouxe vai totalmente na contramão, só que ela é tão boa que conseguiu animar os investidores. Quando ela divulgou o resultado, ela também anunciou a recompra de 10% de todas as ações que ela tem em circulação, em um valor de 2,4 bilhões de reais. Então a gente tem uma empresa endividada, que o lucro não para de cair, a cotação não para de cair, e ao invés dela pegar um capital que ela tem e quitar alguma parte da dívida para diminuir essa alavancagem, ela vê uma luz no fim do túnel, vê uma ação descontada e anuncia a recompra de 10% do total das ações. Isso daqui é muita coisa, e a gente acabou de fazer um vídeo sobre recompra de ações lá na nossa comunidade, por isso esse material está um pouco diferente. Essa tela, que mais parece uma salada, ela foi usada para mostrar o impacto de recompra. A recompra de ações tem exatamente o mesmo efeito para quem é sócio do que a distribuição de dividendo e JCP, e isso pegou o mercado de surpresa. Ninguém esperava isso. Num momento como esse, ao invés de pagar a dívida, eles iam anunciar uma recompra tão forte de 10%, porque isso vai na direção oposta. Enquanto a expectativa de boa parte do mercado é do anúncio de venda de ativos para cuidar do caixa e reduzir todo esse endividamento que foi feito, essa divulgação de recompra ela vai justamente na direção oposta de quem quer cuidar do caixa e diminuir dívida. Só que o mercado gostou, isso emitiu um sinal positivo, e quando ela anuncia essa estratégia de recompra da própria ação, ela mandou dois sinais para o mercado. O primeiro deles é que as ações estão muito descontadas. Então, inclusive nesse vídeo lá da comunidade, a gente falou um pouco, fez demonstração e fez cálculos, e eu comentei que nenhuma empresa, eu pelo menos nunca vi em quase 20 anos de mercado, nenhuma empresa tem programa de recompra de ações quando a cotação está lá em cima, quando ela está lá nas máximas. Toda empresa só anuncia a recompra de ações quando o ciclo de baixa começa, ou quando eles já entendem que ela pode ter chego no fundo do poço, porque daí a cotação está mais barata e faz muito sentido, mostra que as ações estão descontadas e mostra que eles mesmos acreditam no futuro da empresa, eles acreditam naquilo que eles estão desenvolvendo. Então, do lado da cotação, pode ser um indicativo de que a Cosan, depois que ela saiu dos 27, 28, essa casa de R$ 10, a ação já tenha sido muito batida. Do outro lado, a gente também tem uma mensagem muito forte, porque quem tem o controle de venda de ativos são eles, quem tem informação de, por exemplo, renegociação de dívidas, reperfilamento, alongamento de dívida, também são eles, busca de parceria, joint venture, e tudo isso está no controle deles. Então, provavelmente, eles já devem estar vendo essa questão da desalavancagem muito desenhada, eles já devem ter uma perspectiva muito boa. É muito provável que eles já estejam se planejando para vender ativos e, com isso, ter a possibilidade de lucrar com a valorização de suas próprias ações. Então, a cotação cai, a empresa inteligente ela pega e recompra, caso ela acredite no próprio projeto. Então, aqui a gente tem uma luz no fim do túnel, que passa muito por aquilo que eu falei. A Cosan sabe que eles erraram, a gestão sabe que agiu errado, tanto é que eles mexeram em muitas cadeiras lá dentro. Então, não adianta jogar a culpa na Selic ou no macro, a culpa é somente da Cosan. Só que do lado positivo, eles estão aceitando o erro, mexeram em diretoria, estão se desfazendo de ativos, e nessa questão de recompra de ações, eles, pelo menos na minha opinião, eles passam uma mensagem muito forte para o mercado e para quem é sócio. Cosan hoje está cotada a R$ 11, tem um PL de 9 vezes o lucro e um dividend yield de 4%. No comentário rápido, quem olha para a Cosan não pode olhar para dividendos. Isso daqui não é matéria desse vídeo, geralmente a gente faz isso na análise fundamentalista, mas a Cosan ela não é uma boa pagadora de dividendos, como foi divulgado lá atrás. A cotação ela não para de cair, saiu da casa de R$ 28 e veio para a casa de R$ 10, é praticamente 1/3 do valor, e quando ela custava quase 30, eu pouco falava da empresa, mesmo aquele sendo o momento que todo mundo recomendava a empresa e que grandes investidores também só falavam dela. A Cosan é R$ 30 e a Cosan agora a R$ 10, ela é exatamente a mesma empresa, com a diferença da questão preço, que depois de toda essa queda, hoje com o mesmo capital, o sócio ou quem quer ser sócio da empresa compra uma quantidade 3 vezes maior do que ele conseguia comprar aproximadamente um ano. A minha opinião quanto à empresa é de que ela é uma ótima empresa,
empresa, eu gosto bastante dela, o nicho dela, aquilo que ela faz e a área que ela atua. Deixa eu só trazer essa imagem para cá para a gente finalizar respondendo a pergunta. Então, o nicho dela, ele não é fácil, ele é complexo, de difícil atuação, mas ele é extremamente necessário. Então, quem é sócio dela, o que pode esperar é muita oscilação. Uma empresa que oscila muito também não vai ser perene no pagamento de dividendos. Então, quem quer ter aquele dividendo caindo na conta de maneira constante, talvez valha um pouco mais estudar outra empresa que já entrega isso que você quer. Mas o sócio, ele não quer dividendos, ele quer buscar valorização, porque ele entendeu que a Cosan é exatamente a mesma empresa e hoje ela está cotada a 1/3 do valor, praticamente com o mesmo operacional. E eu acredito que seja consenso, não é recomendação, mas é fácil de chegar à conclusão de que é melhor pagar R$ 10 do que 27, 28 em uma empresa. Mas daí a trazê-la para a carteira e saber se ela é uma opção interessante de investimento ou não, aí não tem nada a ver com a empresa ou com o preço, isso tem muito mais a ver com o momento atual da carteira de cada um, com o perfil desse investidor. Eu vou usar como exemplo a própria carteira da comunidade. A gente está em busca de outras ações, empresas que já performam, empresas baratas, mas não só baratas, que já entreguem, que já performem, que já paguem muito dividendo. Então, se o investidor ele já está num nível mais avançado e já tem uma quantidade bacana, robusta de ações, e o objetivo dele hoje é diversificar, é tomar um risco a mais, para esse investidor, sem dúvida alguma, considerar a Cosan a R$ 10 é muito melhor do que considerar a Cosan a R$ 30. Mas para o investidor que ainda está num processo de construção, ele ainda não atingiu nem as primeiras metas dele, tem ali 3, 4 ativos, a Cosan talvez não faça muito sentido para ele, e é por esse motivo, por não fazer análise, não olhar para o portfólio, não fazer gerenciamento de risco, que bastante gente está num prejuízo enorme com ela. A Cosan ela não é uma empresa ruim, mas muita gente que às vezes tem 2, 3 empresas, alocou um percentual muito alto nela, só que o setor é difícil, ela não é constante e ela não remunera bem. A Cosan é uma ótima empresa, mas o perfil e momento de cada investidor, ele é muito mais importante do que a cotação. Então esse foi o vídeo de hoje, alguns avisos e comunicados para a gente começar bem a semana. E a gente comentou e estudou também um pouco da Cosan, que não vive um bom momento, mas no comentário pessoal, de novo, só para a gente fechar assim com um lado positivo, eu vi com muito bons olhos essa opção de recompra deles, porque não só mostra que eles estão interessados e que talvez eles saibam de alguma coisa que o mercado não sabe, mas sem querer, eles já vão gerar um retorno de 10% para quem é sócio, só porque a empresa resolveu mostrar para o mercado que ela ainda acredita no projeto dela. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio da Cosan ou não, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, para de perder tempo, lá tem muita coisa para você estudar. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.